halving do Bitcoin já passou e talvez agora você esteja se perguntando o que vai acontecer com o mercado de criptomoedas e com o preço do Bitcoin. Então, se você quer saber o que vai acontecer e gosta de análise gráfica, fica nesse vídeo aqui, porque vai ter muita análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Então, chega de enrolação e bora para as análises. E para começar as análises, eu vou trazer primeiramente a análise do preço do Bitcoin. No dia do halving, o preço do Bitcoin bateu a mínima de 62.950. E diferente do que a gente esperava, não teve tanta volatilidade. No entanto, após bater a mínima de 62.950, o preço do Bitcoin começou a subir lentamente nesse canalzinho de alta e chegou a bater a máxima ontem de 67.130. E agora, analisando o gráfico de 4 horas, eu consigo analisar através do fluxo. O fluxo é todo o dinheiro injetado no mercado. Eu consigo visualizar que a próxima resistência, caso o preço do Bitcoin continue nesse movimento altista, a próxima resistência está em torno de 67.650 dólares. Seria a primeira resistência de curto prazo. E se por um acaso o preço do Bitcoin ultrapassar, superar essa resistência com bastante volume comprador, ou seja, tem que entrar muito dinheiro, se houver o rompimento dessa primeira resistência dos 67.650, muito provavelmente o preço do Bitcoin vai buscar a resistência secundária na faixa de 70 mil dólares e se o fluxo comprador continuar bastante altista, muito provavelmente a gente poderá visualizar o preço do Bitcoin testando novamente o seu topo histórico na faixa de preço de 73.777. Mas para que isso aconteça é preciso, primeiramente, que ocorra o rompimento da primeira resistência no 67.650. E eu vou validar toda essa leitura através do fluxo comprador, porque se não tiver fluxo comprador, muito provavelmente a resistência não será superada e a gente pode ver então o preço do Bitcoin fazendo o caminho inverso, testando novamente as extremidades de baixa desse range. Que range, Ana? Esse range aqui que vem sendo formado desde o seu topo histórico, formou o topo histórico, o preço do Bitcoin começou a trabalhar de forma lateral. Então, se a resistência dos 67.650 não for superada, a gente vai ver o preço do Bitcoin testar níveis mais baixos, voltar a ser negociado aqui na extremidade de baixa do range, na faixa de preço de 60.900 dólares e, se houver rompimento por busca de liquidez, muito provavelmente a gente pode finalmente ver o preço do Bitcoin a níveis mais baixos, ou seja, ele pode fazer esse caminho rompendo o fundo anterior para buscar liquidez no mercado e testar a faixa de preço de 57.200 dólares para aí sim iniciar o seu movimento de alta. Apesar dos pesares de ter essas duas possibilidades de cenário, no gráfico mensal eu consigo visualizar através do fluxo que tem muito dinheiro na parte de baixo do gráfico, que sugere então uma continuidade de alta, mas nem tudo que sobe, sobe para sempre, de forma infinita, é necessário que ocorra correções. Então vamos ficar de olho na resistência dos 67.650 e posteriormente na resistência dos 70 mil dólares para o preço do Bitcoin e a partir desses níveis de preço eu faço uma nova análise para verificar o que vai acontecer de fato com o preço do Bitcoin, porque eu preciso da validação do dinheiro. E agora a análise gráfica do Ethereum para essa semana. O Ethereum bateu a máxima de 4.086 ali, próximo da sua all-time high, no dia 11 de março, e a partir do dia 11 de março, o Ethereum simplesmente despencou cerca de 30% e agora ele está caminhando basicamente de forma bem lateral em uma estrutura de baixa aqui sendo respeitada desde então. Apesar dos pesares de toda essa alta parabólica, eu enxergo para o preço do Ethereum agora uma possível lateralização. Olhando aqui o gráfico de 4 horas, é muito mais fácil conseguir identificar essa lateralização nos preços. O porquê? Porque a gente consegue traçar aqui um range de preço que vem sido respeitado desde o dia 13 de abril e o preço do Ethereum está caminhando lentamente. Para eu acreditar num rompimento desse range para cima, é preciso que o preço do Ethereum rompa a faixa de preço de 3.495 dólares. O porquê? Nessa faixa de preço aqui, teve muito dinheiro envolvido. Então, é preciso que realmente ocorra bastante fluxo comprador para romper essa faixa de preço. Estou vendo isso no momento? Por enquanto, não. Enquanto o Ethereum não superar
essa faixa de preço, eu ainda não vejo uma alta parabólica para o preço do Ethereum. Então, acredito nessa lateralização. O preço pode até testar aqui a região dos 3.495 e voltar a lateralizar. Seria muito interessante se o preço do Ethereum, voltando aqui para o gráfico diário, seria muito interessante se ele testasse como pontos de suporte e busca por liquidez as faixas de preço de 2.700 a 2.800 dólares. O porquê busca por liquidez? Ele romperia esse fundo que vem sendo feito aqui, buscaria liquidez, ou seja, bastante ordens de compra, porque muito provavelmente a galera está comprando aqui e colocando o stop ligeiramente abaixo. Então, caso o preço do Ethereum busque essa liquidez, vai ser interessante porque vai ter bastante ordem de compra para aí sim, de fato, impulsionar um movimento altista para romper a faixa de preço de 3.495 dólares e quem sabe ele romper a sua máxima desse ano na faixa de preço de 4.085 doletinhos para aí sim buscar a sua all-time high. E agora eu vou trazer a análise gráfica da criptomoeda AVAX. A AVAX bateu a mínima de 29,16 no dia 13 de abril, nesse candlezinho aqui. Ela veio acumulando uma queda um pouco absurda e deselegante de aproximadamente 41%. No entanto, no momento em que atingiu a mínima de 29 doletas, entrou muito fluxo comprador. Eu consigo visualizar aqui, através do meu indicador, que entrou muito fluxo comprador, o que é interessante. Após a entrada desse fluxo comprador, o preço da AVAX trabalhou de forma lateral e, nesse momento, rompeu essa lateralização para cima, o que sugere ainda a continuação dessa alta. O alvo dessa alta, considerando o gráfico de 4 horas, seria essa área de valor aqui, onde teve bastante dinheiro envolvido. A gente consegue ver que é uma área bem interessante para ser respeitada pelo gráfico, ou seja, se houver realmente a continuidade da alta, que o gráfico está me mostrando aqui, muito provavelmente a AVAX vai sentir os níveis de preço de 46 dólares até aproximadamente 50 dólares, que seria a extremidade de cima dessa lateralização. O gráfico, os preços, eles tendem a voltar a testar essas regiões porque funcionam como um imã. Onde tem dinheiro, o mercado gosta de testar essas regiões como possíveis zonas de liquidez. Então, aqui as faixas de preço de 46 a 50 dólares seriam os possíveis alvos para a criptomoeda AVAX no curto a médio prazo. Então, do preço que ela está agora, de 38 dólares e 99 centavos, até os 46, seria uma altinha de 15%, ou melhor, uma altinha de 18%, e se romper essa primeira resistência dos 46, pode buscar ali os 50 dólares, ou seja, representando uma alta de 28%. Mas, apesar dos pesares, os melhores pontos para compra seria quando a AVAX voltasse a testar as faixas de preço de 37 dólares até 34 dólares. São regiões mais saudáveis de interesse comprador, ou seja, o preço pode voltar, seria bem bacana se voltasse a testar essas faixas de preço, dando uma oportunidade de compra para aí sim buscar essa alta de 18 a 28% de valorização. E agora eu vou trazer a análise gráfica da criptomoeda INJ, uma criptomoeda bem interessante que tem se destacado bastante esse ano, mas no dia 13 de abril a INJ atingiu sua mínima, bateu ali 18 dólares e no momento em que bateu 18 dólares, vindo dessa queda acentuada aqui, ou seja, uma queda de aproximadamente 50%, no momento que bateu os 18 dólares, entrou muito fluxo comprador. Eu consigo ver através do meu indicador de volume financeiro aqui no fundo. Ou seja, teve muito dinheiro, teve muito interesse para compra, não à toa, a candle simplesmente teve toda essa absorção. Após essa queda, o preço da INJ lateralizou, mostrando muito provavelmente um período de acumulação, ou seja, o preço ele tende a ficar lateral, andar de forma lateral, para aí sim buscar uma alta. Se a INJ continuar nesse movimento de alta, onde seria o alvo, Ana? Seria na faixa de preço de 31 dólares e 75 centavos de dólar. E caso o preço da INJ rompa essa resistência dos 31 doletinhas, o próximo alvo, de médio a longo prazo, seria nos 36 dólares. E caso esse movimento aconteça, do preço que a INJ está agora, vai ser uma valorização de 21%. Eu estou analisando o gráfico diário, ou seja, esse movimento pode acontecer no curto a médio prazo. Mas, apesar dos pesares, o preço da INJ nesse momento está sendo cotado a 28 dólares. É um preço bacana? É um preço bacana. Mas eu sempre prefiro aguardar as correções no preço e possíveis retestes em áreas de valor. Ou seja, se o preço da INJ voltar
ali nos 26 dólares até aqui a faixa de preço de 25, é uma zona saudável de compra, porque tem muito interesse comprador aqui. Eu já consigo visualizar através do indicador de fluxo, o indicador de volume financeiro. Então, as faixas de preço de 26 a 25 dólares são regiões de interesse comprador, visando buscar a alta até os 31 a 36 doletinhas. Então, essas foram as análises de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo agregou alguma coisa para você, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal. E eu também faço análises direto na minha comunidade do Telegram. Então, se você quiser participar diariamente, acompanhar as minhas análises diariamente, mandar as criptomoedas para eu analisar também, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você fazer parte da minha comunidade. É gratuito, lá a gente troca bastante ideia, fala sobre trades, sobre análise de mercado e é isso. Te vejo lá então.